Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar de movimentos sociais, né? Um elemento decisivo para a gente entender as nossas sociedades modernas e também entender como podemos proporcionar e democratizar melhor a nossa sociedade. Há alguns dias atrás discutimos um pouco sobre o conceito de política, um pouco sobre o conceito de cidadania e esta relação inseparável entre a cidadania e a política. E hoje vamos falar de um outro elemento que é fundamental dentro desse contexto, que são a atuação e a capacidade dos movimentos sociais em promover a democratização ou proporcionar a democracia para a sociedade, né? Então, dentro dessa ideia dos movimentos sociais, os movimentos sociais eles cumprem um papel fundamental de ligação entre a sociedade civil e entre o Estado, né? Esses dois elementos que caracterizam-se essencialmente pelo conjunto, né? O Estado é aquele conjunto de instituições que exerce o poder sobre nós, as regras, as leis, tem o monopólio legal da vigilância, né, do cumprimento de todas as regras e o funcionamento da sociedade. Então ele exerce um poder coercitivo sobre nós. Já a sociedade civil é a esfera, todas aquelas esferas de organização da sociedade que não pertencem, não estão ligadas à esfera do Estado, né? Então aí está a importância que tem a gente pensar esses dois elementos, né? Esses dois elementos que é uma relação de certa forma conflituosa, porque as reivindicações da sociedade, né, faz com que o Estado vá atuando dentro de determinadas perspectivas, dentro de determinadas regras, né? Então a sociedade civil ela compõe uma pressão sobre o Estado para que o Estado cumpra aquilo que são as demandas das relações sociais, né? Então sempre vai ser uma relação de conflito, por quê? Porque o Estado nunca vai conseguir cumprir de forma satisfatória para todas as demandas, né? Então sempre a base da transformação da sociedade sempre vão gerar novas demandas da sociedade, e isso vai gerar uma cobrança por parte da sociedade civil frente ao Estado. Então aí vem a atuação, né? Essa relação conflituosa, não um conflito de uma guerra, né? De um conflito literal, né? Mas um conflito de que a sociedade civil tem os seus interesses, tem as suas demandas, o Estado tem também as suas, e geralmente as duas às vezes nem em todos os momentos eles são conciliáveis, né? Então aí gera-se esse processo que vai fazendo com que o Estado vá atendendo algumas demandas, vá criando alguns mecanismos, né? E a partir do momento em que as pessoas sentem-se prejudicadas ou insatisfeitas, elas vão exigir que o Estado, né, atenda essas demandas. E aí que entra os movimentos sociais neste processo, né? Já que os movimentos sociais eles apresentam-se literalmente como um conjunto, né? Como uma forma de ação coletiva onde busca-se a modificação ou a conservação de alguns desses elementos, né, de aspectos culturais, econômicos, políticos, né, busca-se transformar ou conservar uma sociedade, uma realidade sociopolítica a partir daí. Então é essencialmente necessário que uma sociedade seja democrática para haver essa possibilidade da união das pessoas em prol dessas condições. Né, que as pessoas tenham o direito de se associar nesses movimentos em prol das suas insatisfações ou das suas satisfações, né, ou tenham também a liberdade de expressão do seu pensamento, das suas ideias, de associação dentro desse sentido. Então os movimentos sociais eles cumprem um papel porque eles têm essa capacidade de mediação, né, através da sociedade civil e do Estado em promover justamente uma pressão através de cobranças, né? Eles podem promover justamente esta participação dos indivíduos no processo político de uma forma geral, né? Pela organização política social que nós temos hoje, de uma forma bem geral, hoje nós temos como grandes movimentos sociais os partidos políticos, como atuação e mediação entre a sociedade civil e o Estado. Então os partidos políticos hoje, de forma geral, eles agregam essas insatisfações, esses anseios da população e de certa forma levam até o Estado e geram essa pressão para que esses anseios, de uma forma geral, sejam atendidos. Mas é algo que nós precisamos refletir, será que esta atuação é suficiente? Será que os partidos políticos realmente estão próximos aos interesses sociais de toda a população? Eles representam toda a base da população? E aí que eu acho que nós podemos refletir enquanto sociedade no sentido de
discutir as nossas limitações democráticas, nossas limitações políticas, né? Entender também a importância da militância e da mobilização política, né? Militância no sentido de participação, de envolvimento das pessoas dentro desses processos, né, políticos, sociais que envolvem e nos afetam diretamente. Então os movimentos sociais, eles têm esta capacidade de articular movimentos, né, uma forma de gerar esta pressão no Estado para que o Estado atenda essas demandas, né? Resolva questões sociais, né? Cumpra com aquilo que é determinado no nosso, né? no nosso código constitucional, né? Que garanta o Estado de Direito. Né? Então, quando as pessoas sentem-se insatisfeitas ou não atendidas por esses direitos, elas podem organizar-se nos movimentos sociais ou através dos movimentos sociais para justamente gerar de forma coletiva esta pressão nesse sentido, para que haja, né, o atendimento disso. Isso também, né, pessoal, proporciona uma democratização maior da população. Né? Então aqueles grupos historicamente marginalizados na sociedade, né, que de alguma forma foram excluídos de alguns direitos sociais, políticos, econômicos, culturais ao longo do tempo, encontraram através dos movimentos sociais formas de pressionar o Estado para que todos fossem tratados de forma igual perante a lei, que eles ganhassem e conquistassem seus direitos essenciais enquanto cidadãos, indiferente de qualquer outro aspecto, né, que possa ser classificatório dos sujeitos. Né? Os movimentos sociais, de forma geral, eles se classificam em dois elementos. Né? Os movimentos revolucionários e os movimentos reformistas. Né? Os movimentos revolucionários são aqueles que pretendem mudanças radicais, né? Que querem mudar a estrutura da sociedade, né? Vamos destruir, vamos desconstruir essa sociedade para construir outra com outras bases de uma outra organização. Né? Os movimentos reformistas são aqueles que pretendem fazer uma reforma em apenas um elemento da sociedade. Né? Mas a separação entre revolucionários e reformistas é algo muito difícil de fazer, porque muitos movimentos revolucionários foram extremamente conservadores em alguns aspectos das suas buscas por mudanças. E alguns movimentos reformistas são extremamente radicais nas suas propostas de reformas nesse sentido. Então, vale a pena a gente olhar caso a caso, analisar, compreender cada movimento e como que cada movimento vai atuar, porque cada um vai ter aí uma estratégia de atuação, de busca, por gerar esta pressão, né, social no Estado, justamente para que atendam essas insatisfações, né, sociais nesse sentido. Né? Os primeiros movimentos que nós tivemos na história foi lá a partir do século XVIII e XIX, com os movimentos, principalmente os movimentos trabalhistas, que lutavam por melhores condições, buscavam melhores condições de trabalho, de vida, enfim. E a partir dali, a partir do século XX principalmente, esse movimento trabalhista influenciou na consolidação e na diversificação daquilo que nós chamamos de minorias, né, daqueles grupos sociais excluídos dos direitos políticos, sociais, econômicos, culturais da sociedade, a se organizarem para justamente pressionarem o Estado, para que o Estado olhasse para eles também, né, para que atendessem às suas demandas, às suas reivindicações, às suas necessidades enquanto sujeitos dentro desse Estado. Né? E aí a gente pode listar alguns movimentos que foram importantes para consolidação e a democratização maior da sociedade. Né? O Maio de 68, o movimento da contracultura, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, que proporcionaram, que trouxeram, né, uma discussão extremamente intensa e proporcionaram o debate, né, trouxeram um conceito de diversidade maior para a sociedade, justamente porque trouxeram para o campo político e para discussões a participação dessas pessoas que até então tinham sido excluídas desse processo. Então intensificou-se as relações entre a sociedade civil e o Estado, fazendo com que o Estado, então, incluísse, redefinisse os conceitos de cidadania, ampliou-se, rediscutiu esse conceito. Né? Por isso que falar de cidadania, falar de democracia, essencialmente é necessário que se fale dos movimentos sociais, né? Porque os movimentos sociais, eles cumprem, então, esta importante tarefa do processo de democratização da sociedade, né? Porque organiza os sujeitos, ou a partir da organização dos sujeitos, pressiona para que o Estado atenda a estas demandas, né? E dê respostas às mudanças, né, da sociedade. Né? E também, então, acho que vale reforçar o entendimento que
A sociedade civil e o Estado sempre vão viver situações e relações, de certa forma, de conflito, né? Conflito no sentido de que a sociedade está em constante transformação e essas transformações geram novas necessidades. E essas necessidades, quando não atendidas, geram essa insatisfação e fazem com que esses movimentos surjam, né? A insatisfação das pessoas fazem com que elas se unam coletivamente para então cobrar, né, o Estado para que sejam atendidos, que seus direitos sejam garantidos nesse sentido. Então a sociedade é marcada por uma dinâmica de relações e os movimentos sociais eles cumprem então esse papel de democratização, de levar, né, a atuação política dos sujeitos até o Estado. Então a participação partidária, né, talvez ela seja um elemento fundamental de participação democrática, mas os movimentos sociais, ele leva a democracia até os sujeitos, até a base, ele dá voz, muitas vezes, a partes, né, e parcelas da população marginalizadas ou excluídas dentro do processo da dinâmica das relações políticas sociais do Estado. Então, eles cumprem um papel fundamental, né, e também proporcionam a democratização, né? Então, quanto mais livre os sujeitos, mais liberdade de expressão, mais possibilidade os sujeitos têm de se organizar, de colocar os seus anseios em discussão, levar os seus anseios à discussão, ao diálogo coletivo, né, ao respeito, né, coletivo e à valorização da diversidade, das grandes transformações e dessa marca, né, das múltiplas faces que a sociedade tem. Então os movimentos sociais eles cumprem um papel fundamental no processo de democratização da sociedade. Beleza? Ó, gostou do vídeo? Curta aí, segue o canal e acompanha aí que vai ter muito mais discussão e reflexão sobre a nossa sociedade e sobre a nossa história. Até a próxima!